Muito bem, irmãos, nós vamos convidar então as pessoas que vão ser recebidas na noite de hoje como membros da igreja, e nós vamos posicionar essas pessoas aqui, para ficar mais fácil para a gente poder fazer as perguntas e toda a igreja também acompanhar. São cerca de 19 pessoas e nós também temos na noite de hoje o batismo infantil. Então eu vou chamar as pessoas e, por favor, sigam a orientação aqui de Rafaela e Fernanda. Ana Beatriz, eu vou chamando, podem vir, tá? Samir, Vanessa, o João Luiz, a Gleiciele, o João Batista, a Milaine, o Plínio, e a Nara, Yara. Também a Sandra, César, Andréia, Isaac, Jussara Vitória, Caroline, Jonathan, Israel e Renata. Para os irmãos que já tenham mais tempo aqui na igreja, eu uso um quadro ilustrativo para ajudar a compreender esse momento importante na vida do povo de Deus e como nós da Igreja Presbiteriana do Brasil entendemos esse aspecto de recepção de membros e o compromisso que as pessoas vão fazer e assumir. Yara, pode vir. Então, você que já é membro de igreja aqui conosco há algum tempo, deve se lembrar desse quadro. Para os mais novos, e talvez para você seja a primeira vez. Existe uma aliança de Deus com o seu povo sobre a face da terra. A gente precisa entender que Deus, na eternidade, forjou uma aliança, formatou uma aliança, estabeleceu uma aliança, quando nada, absolutamente nada, existia sobre a face da terra. Então, lá na eternidade, antes da existência de qualquer coisa, Deus estabeleceu, Ele, o seu Filho e o Espírito, uma aliança eterna, de ter um povo para si. E no tempo devido, Deus cria todas as coisas e acontece todo o desenvolvimento da história sobre a face da terra, e Jesus é enviado para ser o Salvador. Então, na face da terra, ou no plano debaixo do sol, digamos assim, o plano material, o mundo em que nós vivemos e o universo material que nós conhecemos e vivemos sobre a terra, distingue do mundo da eternidade. Deus é eterno e Ele existe desde sempre. Eu e você, houve tempo que nós não existíamos. E tudo o que há, houve tempo que também não existiu. Deus não, Ele sempre existiu. Então, na eternidade, Deus planeja todas as coisas. Os reformadores, e a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja reformada, e assim nós entendemos, Deus é soberano sobre tudo e sobre
todas as coisas. Muito bem. Então, no planeta Terra, Deus tem uma aliança antes da vinda de Cristo com o povo de Israel, e essa aliança perpassa por Cristo e chega no Novo Testamento, e é uma aliança continuada, mas agora não especificamente para o povo de Israel, e sim com o que é chamado de igreja, pessoas compostas de judeus e gentios. Então a barreira que existia não há mais. Deus forma a igreja a partir da pessoa de Cristo. Mas quando nós olhamos para os dois testamentos, nós observamos que há uma linha de ação de Deus para marcar o seu povo no Antigo Testamento com uma aliança e o sinal de uma aliança, e há também uma forma que Deus marca o seu povo no Novo Testamento e também tem um sinal desta aliança. No Antigo Testamento, a aliança de Deus com o povo, que era uma igreja visível, digamos assim, né? No Antigo, o povo de Israel, e no Novo, a igreja, se distingue, porque a igreja sobre a terra nós vemos, nós a observamos, e nós participamos dela quando, por exemplo, vamos a um culto público como esse. Você está me vendo, eu estou vendo você. Aqui nós cantamos, adoramos a Deus, lemos as Escrituras, administramos os sacramentos, pregamos o Evangelho e nos relacionamos uns com os outros. Esta é a igreja visível. Mas há o que os teólogos entendem e chamam de igreja invisível, que obviamente é aquela que não pode ser vista pelos olhos humanos, mas Deus a conhece. E é a igreja composta por gente de todos os tempos, de todas as épocas, que são os salvos por Cristo, do passado, do presente e do futuro. Então, gente que não nasceu ainda e que na sua soberania Deus já resolveu salvá-los, esse também faz parte da igreja invisível. Então há uma distinção entre aquela igreja que é a igreja da eternidade, todos lá são salvos, não é? Estão na mente de Deus, no decreto de Deus, e a igreja visível, que é essa que nós vemos e nós nos relacionamos. Importante, nem todos na igreja visível são salvos, mas todos da igreja invisível são salvos. A salvação não depende das nossas obras, não depende do que nós fazemos, não depende dos nossos méritos, não depende das nossas boas ações, mas depende daquilo que Deus, por meio de Cristo, faz por nós na cruz do Calvário. Então você precisa tomar muito cuidado, porque fundamentar e alicerçar a sua salvação sobre o que você faz para Deus, isso não traz salvação para ninguém, mas tão somente para aqueles que Deus em Cristo paga o preço e Ele realiza a obra. Muito bem, então nesse quadro, no Antigo Testamento, lá na igreja visível, Deus vem a esse povo, e Ele forma esse povo com o objetivo de trazer Cristo, para por meio de Cristo levar todos os pecadores de volta ao Senhor. Então há um movimento de Deus no Antigo Testamento de passar por esse povo, e por meio desse povo trazer Cristo, e Cristo realizar a obra da redenção na cruz, e agora salvando esse povo, Deus leva todos eles, judeus e gentios, de volta à eternidade com o Senhor, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso na pregação. Pois bem, e então, queridos, nós temos uma linha aqui, que tem um início, e a setinha ali do lado direito, ela não termina, ela se estende, ela vai para a eternidade, mas nós temos um ponto de início. Antes daquele ponto de início, não existia nada, então Deus criou todas as coisas. Gênesis capítulo 1, nós temos a criação de todas as coisas. Gênesis 3, nós temos a entrada do pecado na vida
dos nossos primeiros pais, o que nós chamamos de queda, e a condenação e a separação eterna de Deus por parte do pecado que coloca o homem nessa separação. E em Gênesis 3,15, Deus promete trazer o descendente da mulher, que seria o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Muito bem. E aí Deus então estabelece uma aliança com esse povo, o povo de Israel, na pessoa inicialmente de Abraão, passa por Isaac, passa por Jacó. Esse povo é organizado a uma instituição de uma aliança visível, um sinal visível, e é a circuncisão. Observe, no Antigo Testamento a circuncisão é a única ou o único sinal que existe de uma aliança de Deus com o povo na terra. A circuncisão, não há outro, somente a circuncisão. E as crianças com 8 dias de vida, elas eram circuncidadas. Para quem pergunta por que nós batizamos os nossos filhos, porque filhos, crianças não sabem o que estão fazendo, a nossa resposta é essa. Como é que Deus estabelece uma aliança com um povo onde crianças de 8 dias de vida são inseridas na aliança de Deus com o povo e elas não sabem o que está acontecendo? Porque nós entendemos que Deus tem uma aliança com o povo, é o povo da aliança. Nós somos aliancistas. Deus formalizou uma aliança com o seu povo. No Antigo Testamento, o objetivo era trazer Jesus Cristo. Pois bem, Jesus Cristo veio, ele desenvolve ali, através do povo de Israel, o seu ministério. Ele vai para a cruz, ele morre, ele o ressuscita, ele sobe aos céus, e antes ele prometeu voltar uma segunda vez para buscar todos aqueles que são dele e que creem nele. E no Novo Testamento nós não temos mais circuncisão para qualquer pessoa entrar como membro de uma igreja. Ou tem? Não temos mais a circuncisão para alguém ser admitido à igreja visível. Como é que as pessoas são admitidas à igreja visível? Elas são admitidas pelo batismo, que é o novo meio, a nova forma no Novo Testamento. Então Cristo morre na cruz, ele compra a igreja, judeus e gentios, para Deus, e Deus então introduz esse novo elemento que é o batismo para marcar a vida do povo de Deus, a igreja visível no Novo Testamento. Então vejam, queridos irmãos e irmãs, e os irmãos que estão sendo recebidos hoje, o Antigo Testamento traz a circuncisão como sinal da aliança entre Deus e o povo. No Novo Testamento você tem o batismo como sinal da aliança entre Deus e o povo. Circuncisão não se faz mais, mas o batismo é o que nós fazemos. Quem salva não era a circuncisão, e quem salva não é o batismo. Quem salva é aquele que na cruz entregou a sua vida, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, se apresenta ao Pai e diz ao Pai: eu paguei pelos pecados deles, eles estão salvos. Louvado seja Deus por isso. A nossa salvação não está fundamentada num ato realizado por homens, seja no Antigo Testamento a circuncisão, seja no Novo Testamento um ato de batismo que homens aplicam sobre outros. Mas a nossa salvação está fundamentada na obra e na pessoa de Cristo, que Deus aplica por meio de Cristo, pelo Espírito, sobre todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Amém? Então percebam, não é um ato realizado por um homem sobre outro homem que dá salvação, mas é um ato realizado por Deus, através de Cristo, em favor de pecadores, que garante a nossa salvação. E por que nós batizamos então as pessoas? Porque elas são marcadas como pessoas que reconhecem a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E por que nós batizamos os nossos filhos? Porque da mesma forma que nós queremos que essa bênção de participar da igreja de Deus sobre a terra, nós queremos que os nossos filhos se tornem membros da igreja,
E da mesma forma que os pais no Antigo Testamento consagravam seus filhos com 8 dias de vida para o Senhor, para receber o sinal da aliança no Antigo Testamento, nós queremos que os nossos filhos recebam o sinal da aliança no Novo Testamento, porque eles participam da igreja visível, tal qual como nós. Mas a exemplo da Ana Beatriz, que foi batizada na infância, apresentada por seus pais, hoje Ana Beatriz se apresenta voluntariamente para professar publicamente a sua fé perante a igreja e perante Deus. Ela reconhece que a obra de Cristo sobre a sua vida foi realizada de forma correta por Cristo. Os seus pais apresentaram Ana para ser batizada quando era criança, e hoje ela está assumindo publicamente o seu compromisso de fé diante de Deus e diante da igreja. Tendo dito isto, eu quero pedir aos irmãos que por favor se coloquem em pé. Natan, você não precisa, você está acompanhando a sua esposa, né? Mas os irmãos que vão serem recebidos como membros, todos eles, por favor, fiquem em pé. Eu vou fazer algumas perguntas e eu vou pedir para que os irmãos as respondam de forma audível. Muito bem. Os irmãos creem em Deus que subsiste em 3 pessoas: o Pai, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis; no Filho, que foi concebida por obra do Espírito Santo, o qual morreu por nossos pecados e ressuscitou para a justificação de todos os nossos pecados; e no Espírito Santo, aquele que santifica as nossas almas e que doa a vida de Cristo a nós. Sim, os irmãos creem? Os irmãos creem que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus, a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as demais doutrinas e cerimônias contrárias a esta palavra, e todos os usos, costumes acrescentados à simples lei do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Os irmãos creem nisso? Os irmãos confessam que foram concebidos em pecado, que por natureza e sozinhos são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, são inclinados antes a fazer o que a lei condena, tendo pecado muitas vezes contra a santidade de Deus por maus pensamentos, palavras torpes, obras odiosas aos olhos de Deus e omissão de deveres agradáveis ao Senhor. Os irmãos reconhecem isso? Os irmãos creem firmemente que somente o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, e não há um outro meio de alcançar o perdão, o poder santificador de Deus, senão a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Sim. Os irmãos estão arrependidos de todo o mal feito contra Deus, e os irmãos se comprometem a fazer uso diligente de todos os meios de graça dados por Ele para o bem do seu povo, como leitura da Bíblia, oração, participação fervorosa à igreja, e a seguir todos os preceitos da lei de Deus, deixando de fazer o que Deus se desagrada em sua palavra, e se esforçando por fazer toda a vontade, auxiliados pela graça de Deus. Sim. Os irmãos prometem, como membros desta igreja, se sujeitarem sempre à disciplina da igreja, às autoridades constituídas pela igreja, enquanto elas forem fiéis às sagradas escrituras como fonte de autoridade sobre vocês? Sim. Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar ao nosso Deus. Pai, quero colocar nas tuas mãos a vida de todos esses irmãos e irmãs que estão na noite de hoje assumindo esse compromisso público contigo. Quero colocar, ó Deus, nas tuas mãos a vida de todos eles. Que ele seja uma bênção na vida da igreja, e a igreja, ó Deus, seja uma grande bênção na vida de todos eles. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Pai, e amém. Muito bem, os irmãos podem se assentar. Eu quero convidar os irmãos e as irmãs que vão passar pelo batismo para que, por favor, venham aqui à frente e se posicionem aqui de frente para a igreja. Então são Sandra, o César,
a Andréia, o Isaac, a Jussara Vitória, a Caroline, o Jonathan, Israel e a Renata. Por favor. Depois. As meninas depois. Sim? Muito bem. Muitas pessoas perguntam para nós por que nós batizamos por aspersão e não por imersão, e não também por efusão. Há 3 formas de batismo: imersão, que é mergulhar; efusão, que é derramar água na cabeça; e aspersão, que é apenas molhar a mão e colocar na cabeça das pessoas. Então, nós temos algumas respostas para isso. Uma é que nós entendemos que não é a forma ou a quantidade de água, e sim a essência. Outro, que nós temos alguns exemplos nas Escrituras que nos levam a crer que a aspersão era uma forma sim de batismo, até porque no Antigo Testamento a aspersão era um meio e o sangue era aspergido. Embora Jesus tenha saído das águas, algumas pessoas acham que isso significa que Jesus foi mergulhado. O apóstolo Paulo se levantou e foi batizado. Então ele foi batizado em pé dentro de uma casa, numa sala. Famílias inteiras eram batizadas. E Pedro batizou num único dia 3.000 pessoas em Jerusalém. Me parece que não tinha rio em Jerusalém para que ele pudesse batizar uma quantidade tão grande de pessoas. Então, considerando que nós não nos apegamos à forma e sim na essência, nós batizamos por aspersão, tá ok? Assim como não é a forma circuncisão ou a forma batismo que salva, o que nós estamos fazendo aqui é recebendo os irmãos como membros de uma igreja cristã evangélica fundamentada nas Escrituras Sagradas, e por isso essa é a forma que nós assim entendemos, ok? E dentro dessa perspectiva nós consagramos os irmãos ao Senhor, tá ok? Vamos nos colocar em pé, queridos, e vamos participar desse momento solene. Israel, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém. Renata, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém. Carol, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém. Sandra, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém. César, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém. André, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém. Jussara Vitória, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém. Isaac, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém. Ó Deus amado, toma esses teus servos nas tuas mãos e use-os poderosamente. Abençoe-os, dê grande crescimento espiritual, grande satisfação em servir ao Senhor, em nome de Jesus, amém, Pai, amém. Os irmãos, por favor, como é que a gente combinou mesmo? Rafaela, eles já vão sair agora? Não, que a gente vai batizar ainda as crianças.
os outros ficam, né? Então os que vão batizar as crianças, por favor, fiquem de lado aqui. Os irmãos que já foram recebidos, foram batizados e aqui a gente já cumpriu, os irmãos poderão sair. A igreja, por favor, se assente. Eu quero convidar os presbíteros presentes para que, por gentileza, venham aqui à frente para receber os irmãos. Um pouquinho mais para cá. Muito bem. Eu vou fazer algumas perguntas de compromissos, que é o que a gente espera que os pais assumam perante Deus num momento como esse, tá? As convicções os irmãos acabaram de fazer agora, então não vou repetir essas perguntas, mas os compromissos que os irmãos vão assumir diante de Deus e diante da igreja. Vocês prometem instruir o filho de vocês na crença seguida pelo povo de Deus, conforme revelada na palavra de Deus, as Escrituras Sagradas? Sim. Os irmãos prometem, ensinar a ler, evidentemente é providenciar os meios, né? Ensinar os filhos de vocês a aprender a ler, para que venha por si mesmos ler as Escrituras Sagradas como única regra de fé e prática? Sim. Os irmãos prometem ler a Bíblia e orar pelos filhos? Sim. Os irmãos prometem ser exemplos para os filhos de compromisso, dedicação a Deus, e prometem criar os filhos na disciplina e na correção do Senhor, conforme ensino nas Escrituras Sagradas? Sim. Os irmãos prometem trazer com assiduidade os filhos às reuniões do povo de Deus e ensiná-los desde a mais tenra idade a respeitar o culto e participar desse culto? Os irmãos prometem? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá bom? Eu vou precisar dar ajuda, porque eu não vou lembrar o nome de todos eles. Eu vou perguntar aí, vocês vão soprando para mim, né? Faz tempo que eu não batizo 8 crianças de uma vez, tá certo? Então os irmãos me ajudem
me dando os nomes. Me dê só um minuto. De novo, me permitam relembrar e enfatizar. Nós não estamos batizando as crianças para garantir salvação para elas. Batismo nunca salvou e nunca vai salvar ninguém. Quem salva é a morte de Cristo na cruz do Calvário, que carregou para lá os meus pecados, e quando morreu, os meus pecados foram destruídos juntamente com Cristo. Amém? O que nós estamos fazendo é entregando os nossos filhos ao Senhor e dizendo em alto e bom som: os nossos filhos são do Senhor, eles participam da igreja visível sobre a face da terra, e nós queremos marcá-los com o sinal da aliança de Deus conosco, que é o batismo. Certo? Ok? Então vamos lá. Vamos começar por aqui. Vamos ficar em pé, queridos? Um momento solene. O que é o nome dela? Bianca. Bianca, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Como é que é o nome dela? Beatriz, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Emanuele, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. A Sofia, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. O Davi, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Elizabeth, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Cecília, né? Cecília, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Benjamin, né? Benjamin, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, toma essas crianças nas tuas mãos. O Senhor Jesus, certa ocasião, disse a seus discípulos: as crianças pertencem ao reino de Deus. Quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino. Então abençoa essas crianças, ó Deus, para que conheçam a Jesus o mais rápido possível. Abençoa os seus pais, que instruam essas crianças nos caminhos do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero convidar os presbíteros novamente. Nós vamos dar as boas-vindas e recebê-los.